É bem verdade que a gente nunca vai agradar a todos, mas um bom índice saber. Educação. Assunto que permeia qualquer roda de conversa. A sua importância está sempre sendo comentada. Ninguém nega isso. Agora, quando falamos sob o ponto de vista dos negócios, não é qualquer opinião que serve. Precisamos ter embasamento e profundidade. Afinal de contas, a gestão educacional é cheia de desafios. E para essa conversa, nós temos aqui o Dr. Douglas Menslin. Seja muito bem-vindo, muito obrigada. E já peço que você conte um pouquinho para nós a sua atual função. Olá, Gabi, é um privilégio estar aqui com vocês também. Atualmente eu sou vice-reitor do NASP para a área de educação básica e também diretor-geral do campus Hortolândia. Excelente. Mas já rodou por muitos outros lugares, né, pastor? Verdade. Já tem uma caminhada aí de mais de 30 anos na educação, tanto na educação básica quanto na educação superior, tanto em escolas de externato quanto em internatos. Então já tem uma boa caminhada. Tá certo. E toda essa experiência, conta para nós. Vamos começar a nossa conversa entendendo um pouquinho do que é a gestão educacional. Ok. Nós temos que separar o produto. Certo. Nós vendemos um produto. Às vezes as pessoas falam assim, mas educação não se vende, educação se ensina. É verdade. Mas todas as vezes quando nós entramos numa escola particular para buscar um serviço, nós estamos buscando um produto. Perfeito. Então não tem como desassociar o negócio educação do seu produto, que é educação. Bem, para que um produto tenha seu mercado e tenha sua aceitação, ele precisa ter qualidade, ele precisa ser tremendamente visto e recebido pelas pessoas que estão em torno dele. E isso faz com que precise ter qualificação, especialização e vontade de fazer bem certo. Não tem como pensar em educação se simplesmente acharmos que é uma sala de aula com algumas carteiras, com quadro negro, azul, branco. Isso não é educação. Lógico que se pode fazer educação debaixo de uma árvore. Se pode fazer educação debaixo de um puxadinho. Mas quando se pensa em negócio, a qualidade e a excelência têm que vir em primeiro lugar. Excelente. E o gestor tem um papel fundamental dentro do negócio educação. Qual que é o papel do gestor? O gestor, ele é aquele que tem que ser o dono do negócio. Mesmo que de fato você não seja, você pode ser um contratado para ser um gestor. Mas você tem que olhar para a escola como seu ambiente de trabalho, como você gostaria que fosse essa escola se ela fosse sua, se não é. Bem, o gestor ele tem várias áreas de atuação dentro da escola. Ideal que esse gestor tenha passado por todos os níveis da escola. Importantíssimo. Que tenha sido um professor, que conheça a dinâmica das atividades que são agregadas à sala de aula, que conheça um pouquinho de administração, porque isso é fundamental, que entenda de pessoas, que entenda de construção, por exemplo. Então, o gestor escolar ele transita por vários caminhos. Isso passa ainda pela legislação que ele tem que conhecer, pelo domínio da vizinhança, do público-alvo, da sua comunidade, onde ele está inserido. Então nós temos aí pelo menos, que eu já citei, uns 8 ou 10 caminhos que o gestor precisa trilhar e conhecer bem. Perfeito. E quais são os maiores desafios? Bem, nós não temos como fugir de um produto que atingiu nós diretamente, chamado pandemia. Eu coloco a pandemia como um divisor de águas. A educação 2 anos atrás é totalmente diferente da educação hoje. Quem passou pelo processo da pandemia na educação sabe que ele teve que se reinventar como professor e como gestor também. É interessante que quando as aulas retomaram, algumas pessoas acharam, bem, vamos abrir as portas, colocar a criançada para dentro e começar tudo como a gente fazia 2 anos atrás. E não foi bem assim. É uma nova escola, um novo público, apesar desse aluno já ser nosso, mas ele voltou diferente. Então, o gestor, ele tem que se autodesafiar a se enquadrar num novo modelo de educação. Aquela máxima, né? Eu sempre fiz assim, eu só vou continuar fazendo, não dá mais. Aquele gestor que fazia do mesmo jeito as coisas no passado,
agora não serve mais. E veja, não estamos falando de um passado de uma geração atrás, de um passado de 10 anos atrás, nós estamos falando de um passado de 24 meses. Então, dentro desse contexto, hoje o maior desafio é olhar para a escola num papel que ela tem que ser tremendamente acolhedora, mas ao mesmo tempo entender que esse aluno está defasado, que esse aluno perdeu muita coisa e ele precisa atualizar este aluno no seu conhecimento. Não estamos falando aqui de conteúdo, nós estamos falando de conhecimento. A escola é um centro do saber, do conhecer. O conteúdo faz parte, o aprendizado faz parte, mas nosso produto é tornar um aluno conhecedor do mundo. E para isso nós temos que estar atualizados naquilo que fazemos. Atualização, essa palavra é chave para qualquer negócio, até porque a sociedade está sempre mudando, o mundo está sempre mudando, os negócios estão sempre mudando. E agora os alunos também mudaram, né? O mesmo aluno, você mencionou, já voltou diferente. Como estar atualizado em um mundo, em uma sociedade, em uma área que muda tanto? Apesar da mudança ser muito rápida, nós também temos ao nosso lado, a nosso favor, muitos conceitos que já são frutos dos estudos, da realidade vivida neste período. Então, um profissional que queira se atualizar, ele vai encontrar caminhos para isto. É duro quando a gente quer se atualizar e não sabe onde buscar ou não tem aonde recorrer. Não, a pandemia também nos ajudou a sermos mais rápidos na produção de soluções. Eu gosto de brincar com os meus gestores, quando estou com eles, digo o seguinte: nós levamos 20, 30 anos para levar um professor dos anos iniciais a desafiar-se a usar o computador. E por mais que você fazia treinamento, capacitação, o professor sempre teve resistência com a tecnologia. A pandemia resolveu isso em 2 meses, porque ele teve que se reinventar. Então, isto foi um aprendizado. Isto foi uma maneira dele se atualizar. E foi muito rápido. Então, hoje nós temos condições de atualizar-se sim, com muita rapidez, com muita propriedade. E lógico, quando eu digo atualizar, não é simplesmente fazer um curso. É você olhar para o teu desafio e dizer assim para você mesmo: como é que eu vou resolver isso? Como é que eu posso resolver uma situação dentro do ambiente escolar, por exemplo, num processo de bullying? Estou dizendo apenas uma vertente de coisas que acontecem no dia a dia da escola. Qual é o meu papel diante disso? Com quem que eu começo a trabalhar como gestor? Com a criança, com o agressor, com o agredido, com a família, com o professor que está no dia a dia com esses alunos? E aí, como é que a gente faz? Lógico, quando a gente pensa no micro, nós temos que analisar esse contexto de todas as suas faces e todas as suas vertentes. Mas é possível hoje sim você ter respostas para tudo. Colher o resultado nem sempre é de imediato. Mas iniciar um processo de transformação, a gente pode começar hoje. Excelente. E você falou em resultado. Como mensurar resultados? É só financeiramente? Será que é só por número de matrícula? De forma alguma, nós podemos olhar a educação como resultado financeiro. Faz parte. Precisa, né? Até porque nós sobrevivemos dos resultados financeiros, né? Então não tem como dizer assim: eu não vou me preocupar com finanças. Não. Educação, principalmente privada, porque a pública também precisa administrar seus gastos, seus recursos. Então não tem como desassociar a educação do caminho financeiro, do conhecimento financeiro. Mas educação não é só dinheiro, não é só resultado financeiro. E nós temos outros resultados que são mensuráveis e que nos ajudam a entender se estamos com qualidade ou não. Por exemplo, resultados acadêmicos são importantes? São. Está aí os diversos conselhos que avaliam, as diversas provas nacionais que nós temos e as próprias avaliações internas que são propícias a essas avaliações. Os resultados nos dão capacidade de entender isso. Um outro fator de mensurarmos, além do financeiro, além do acadêmico, é o desenvolvimento humano ou humanista dessa criança ou desse estudante. Ele interage com os colegas, ele tem uma socialização entre várias pessoas de faixas etárias diferentes. Você vê o crescimento dele no lado social. O desenvolvimento social também é um fator de medir resultados de uma escola.
Uma escola hoje que necessariamente precisa trabalhar com a inclusão. Esses alunos de inclusão estão se desenvolvendo na sua capacidade dentro dessa escola? É o outro fator de você medir se você está alcançando seus resultados ou não. Um outro fator de medir resultados, o ambiente de trabalho, ele é saudável? As pessoas que trabalham ali são felizes? Elas olham para o teu negócio como um local onde ela quer fazer parte? A rotatividade das pessoas que trabalham contigo, ela é alta ou é baixa? Todos esses índices, todos esses fatores ajudam a gente a entender se nós estamos tendo bons resultados ou não. E eu colocaria mais um. Como a família está relacionando-se com a escola? Ela está satisfeita? É bem verdade que a gente nunca vai agradar a todos. Certo. Mas um bom índice de saber se nós estamos tendo um bom resultado naquilo que nós fazemos é o termômetro de satisfação dos pais, que são aqueles que compram o nosso produto. Excelente. E o número de evasão nos dá esse indicativo também, né? Com certeza. Aliás, um fator interessante sobre evasão, às vezes nós achamos que quando um pai chega para nós e fala assim, estou tirando meu filho por problema financeiro, está meio apertado lá em casa, então a gente vai tirar esse conceito de educação particular. A gente acha, legal, que pena, a família está passando por dificuldades. Estatisticamente é comprovado que um pai que tira alegando problemas financeiros, ele supriria essa sua necessidade financeira se ele estivesse contente com a escola de outra forma. Se ele está tirando a escola, não é por problema financeiro, é por descontentamento do produto recebido. E aí ele vai buscar um outro produto que seja compatível com o dinheiro, com o recurso financeiro que ele tem. Certo. Mas nenhuma família tira um filho da escola pura e simplesmente por questões financeiras. Esse é um dado muito importante. Então, evasão, sim, é um fator tremendamente passível de dar para você um bom termômetro da qualidade da sua escola. E essa questão do endomarketing, ela é tão importante porque não é só... São dois fatores, né? Primeiro, você está perdendo aquele aluno, né? Ou seja, você quer dar uma continuidade de ensino para ele, você quer continuar com aquele relacionamento com a família até ele concluir ali o processo acadêmico, a jornada acadêmica dele. E o segundo falando de marketing, né? Ou seja, falei aqui um pouquinho do endomarketing, agora de marketing. É mais caro eu captar um novo aluno do que eu manter o que eu tenho. Com certeza, e não só no quesito financeiro de captação. Um aluno que está com você há 2 anos, ele já está habituado ao sistema da escola, ele já sabe todo o procedimento da instituição, você não precisa recomeçar com ele. Um aluno novo que entra na sua escola, você não conhece o pai, a família, você não conhece os responsáveis por essa criança, a criança não conhece o ambiente, ela tem que adaptar-se, toda a adaptação escolar, ela é um processo traumático para qualquer criança. A gente muda de casa, a gente tem que fazer uma adaptação, imagina uma criança dentro da escola. Então, assim, um aluno que permanece conosco, nós ganhamos de várias maneiras. Inclusive, esta fidelização, ela pode ser de tal maneira consistente que esse aluno vai ficar com você 8, 10 anos. Olha a credibilidade do teu serviço, do teu trabalho, do teu produto. Se uma família deixa o principal produto dele, que são os filhos, 8 anos sob os seus cuidados. Somente se confiar no teu trabalho. Excelente. E quando nós estamos vendendo algo, que no caso, né, educação não se vende, mas é um produto, eu tenho que entregar aquilo que eu prometi, né? Agora, nesse processo de tentar manter o aluno ou de captar a equipe do corpo escolar, ela faz diferença ou não? É tudo questão do professor, do conteúdo? Veja, eu costumo dizer o seguinte, uma escola bonita, bem apresentável, se ela for nova ou não, mas uma escola bem apresentável, ela traz o aluno novo, ok? Agora, não é a beleza estrutural ou aquilo que a escola oferece na sua estrutura que mantém o aluno na escola. Perfeito. A escola pode ser simples, mas se ele tiver um bom trabalho pedagógico, um bom trabalho da equipe de apoio, uma satisfação no sentido de segurança, uma interação com a família de tal forma que a família se sente amparada e vamos dizer assim,
feliz com o ambiente que ela encontra, ela faz o seu papel durante o ano. Aliás, eu sempre gosto de pensar o seguinte, o primeiro bimestre escolar, ele serve para a adaptação de um novo aluno. O segundo bimestre é o período onde a família decide se vai fazer a rematrícula ou não. Olha só. O segundo bimestre é o bimestre mais importante para os negócios de uma criança dentro da escola. No primeiro eu conheci a escola, me adaptei, como pai e mãe também me adaptei à instituição, agora eu já sei como é que ela processa, já sei como é que ela se comunica comigo, mas também é no término do primeiro bimestre que eu começo a achar os defeitos, as fragilidades, os problemas. Se essas fragilidades forem ajustadas naquilo que eu espero receber do produto, que normalmente acontece no segundo bimestre, então eu vou entrar para o terceiro bimestre já confiante que meu filho vai continuar. Agora, se eu entrei na escola primeiro bimestre, não fiquei satisfeito, no segundo bimestre não vi reação da escola, no terceiro bimestre já estou procurando uma outra escola. Aí a escola gasta muita energia para tentar segurar esse pai. Não sai, vamos fazer um trabalho legal aqui, mas já perdeu a confiança. Você precisa resgatar essa confiança num terceiro bimestre. Então, escola sim, ela precisa cronometrar o seu tempo. Ela tem um processo de entrada, ela tem um processo de maturação dessa família e do aluno, obviamente. Ela tem o tempo certo de mostrar o produto como venda e ela tem o momento certo de vender esse produto. Se você perder o time, normalmente você vai perder o aluno. Isso é importante. E como fazer, porque o gestor não pode fazer tudo, né? Ele está ali para gerenciar. Como fazer uma equipe se engajar nesse processo de manutenção do aluno? Essa talvez seja uma das grandes perguntas para um gestor. Como conseguir um engajamento que realmente traga resultado no final do ano letivo, de um processo de matrícula e, enfim, de todo o processo escolar. O engajamento só acontece se eu tiver um clima saudável dentro da instituição. Quem vende a escola não é o diretor. Quem vende a escola é o professor. Eu gosto de pensar o seguinte, que quando o professor fecha a porta ali com os seus alunos, o diretor não tem mais ascendência nenhuma àqueles alunos. Enquanto isto, aquele professor com a porta fechada, ele tem ali 30, 40 crianças que ele vai conduzir para onde ele quiser. Imagine se este professor estiver descontente com o ambiente de trabalho. Então, o grande segredo do engajamento é eu estar feliz com aquilo que eu faço. É eu sentir parte. Quando eu sinto parte do projeto, quando eu vejo que eu faço parte desta instituição e eu não sou mais um, ou eu não sou apenas um elemento de se alcançar um fim, então eu tenho resultados positivos porque eu me sinto valorizado. Como é que a gente consegue valorizar o profissional? Somente salário? Não. Salário é importante, óbvio. Lógico. Né? Mas os projetos da instituição, eles têm que ter significado para você, professor. Senão, você não sente parte daquilo. Aí entra um tremendo processo de comunicação. O que vai acontecer em 2021, 22, 23, 24, não importa o ano, mas eu tenho que ter segurança que no próximo ano eu faço parte do projeto. E eu sei onde a escola quer chegar. Por exemplo, o diretor já chegou para mim e disse assim, olha, nós vamos construir mais uma sala, nós vamos abrir mais um primeiro ano, nós vamos construir uma capela, um auditório. Isso aí traz aquele sentimento de esperança, de sonhos. Quando eu sonho com aquilo que eu estou fazendo, eu luto por aquilo, eu me dou mais por aquilo, porque esse sonho faz parte da minha vida também. Escola é movida por uma equipe comprometida. Comprometida com a qualidade, comprometida com a qualificação. Não adianta eu ser comprometido com o projeto, mas eu não estou me preparando para este projeto. E algumas pessoas se frustram. Puxa vida, agora que a escola está boa, eu não fui demitido dessa instituição, por exemplo. Né? Mas por quê? Porque ela ficou para trás. A escola foi,
A escola se desenvolveu, projetos novos aconteceram e ela ficou sentada na janelinha olhando tudo acontecer. Ela não fez parte do processo. Engajamento significa você se preparar diariamente para os novos desafios, para os novos sonhos. E os novos desafios precisam de novas ferramentas. Tecnologia e tradição conseguem andar juntas? Com certeza. A pandemia mostrou isso, né? Você não precisa perder a sua essência, aquilo que você é, sua tradição, seus valores, para se sujeitar a novos projetos de tecnologia, por exemplo. Na realidade, a ferramenta tecnologia, ela é mais uma das muitas ferramentas que existem na escola. Um ambiente escolar não pode ser construído em cima de tecnologia. Certo. Ela precisa existir como um meio e não como um fim em si mesmo. Perfeito. Ok? Então, quando o fim é a educação na sua essência, nos parâmetros que a escola tem como seus valores, nos propósitos que a escola quer alcançar com aquela educação, esta escola vai inserir ferramentas, né? Então, este processo de interação com ferramentas, ele faz com que a escola possa apresentar outras formas de utilizar a tecnologia e não só a tecnologia. E eu posso usar aulas invertidas, eu posso usar ferramentas que tragam a socialização para o ambiente. Agora, a tecnologia faz parte? Sem dúvida. Agora, que tecnologia? Este é um grande detalhe. Há alguns anos atrás, a gente achava que ter um laboratório de 10 máquinas de computador no espaço era o máximo de uma tecnologia. E era para aquela época. Só que algumas escolas pararam naquele momento. Ensinar um aluno hoje a operar qualquer instrumento de tecnologia, ele vai olhar para você e vai dizer assim, que mundo é esse? Ele sabe mais do que o professor. Com certeza. Ele pode ensinar a usar a ferramenta. Então, nós não estamos aqui mais para usar a tecnologia dentro do seu produto físico, daquilo que ela é. Nós temos que usar a tecnologia para levar o aluno a pensar e, através dela, construir o seu conhecimento. Excelente. E o conhecimento, ele pode ser construído de várias maneiras, né? Eu entendo que a pessoa que trabalha com educação precisa ter o objetivo final em mente. Eu lembro que na minha época de escola, falando agora de metodologias ativas, né? Ou seja, o tempo muda, a pessoa muda e mesmo assim, cada pessoa tem uma metodologia diferente de aprendizado. Entender isso é fundamental para o seu desenvolvimento. E entender isso como educador, eu diria que é essencial. Esse talvez seja, assim, a cereja do bolo de qualquer educador. É olhar para o seu aluno como um indivíduo e não como grupo. Quando a gente força o aluno, a criança, a aprender do seu jeito, você está querendo que ele apenas seja uma cópia sua. Nós não somos robotizados para que todos sejam iguais. Como você colocou, eu tenho uma experiência de vida diferente, tive um círculo familiar diferente. Não tem como comparar duas crianças sendo iguais. Nem se forem irmãos. Elas vão aprender de formas diferentes. Então, a sabedoria em você estar diante de 30 crianças, 35 crianças, e olhar para cada uma delas com um potencial diferente e levá-las a alcançar o seu potencial, essa é a arte de qualquer educador. Quando ele chega nesse patamar, ele pode dizer, agora sim eu sou um educador. Lógico que dificilmente ele vai chegar a essa prepotência de dizer eu sou um educador, né? Mas os resultados virão de uma forma saudável para aquelas crianças que se transformarão em adultos altamente independentes e competentes. E educação, então, é um negócio sim, é um desafio, mas é uma paixão, né? E essa paixão, quem tem essa vocação e quer continuar no negócio, precisa se atualizar. Você consegue acreditar num educador sem atualização? De forma alguma. Educação sem constante atualização não é educação. Não tem como, e isso é comum quando os pais chegam na escola. Só um exemplo aqui, tá? Os pais chegam na escola e falam assim, não, porque na minha época, quando eu estudei, era assim. Imagine se a gente fosse aplicar esses 20 anos de atraso, né? Se fosse aplicar o mesmo jeito que ele queria que fosse aplicado lá atrás. Não existe uma educação que possa ser repetida por mais de um ano.
Por mais de um ano. Eu costumo, às vezes, citar um exemplo de uma professora que eu conheci, e ela disse assim, professor, legal, eu tive aqui 23 anos de magistério, ela dizia assim. Eu tenho meu caderninho aqui, desde o primeiro ano. Eu repito os mesmos exercícios de matemática e tal. Eu pensei comigo, não falei até para não ofendê-la, né? Pensei comigo, ela teve 1 ano de aprendizado e 22 de repetição. Né? Escola, você repetiu aquilo que você fez no ano passado, você não está ensinando coisas novas. O público é outro no negócio. São novas crianças. Mas essas crianças de hoje já não são as crianças do ano passado. Então, educação tem que se reinventar todos os dias, todos os momentos. Aliás, um professor ele pode ter um bom êxito numa metodologia nesse bimestre. No bimestre seguinte, ele vai utilizar a mesma metodologia e não dá certo. Por que ele errou alguma coisa? Não. Porque o ambiente é outro. Olha só. Porque a criança, de um bimestre para cá, ela já cresceu no seu conhecimento. Se ele aplicar a mesma coisa que ele fez um bimestre atrás, ele está, até certo ponto, deixando de acreditar que essa criança evoluiu, que essa criança cresceu. Então, escola é um ambiente mutável todo o instante. Dr. Douglas, muito obrigada. Eu aprendi demais e eu tenho certeza que você aprendeu também. Enquanto isso, deixa eu te dar uma dica. Continua aprendendo. O NASP está aqui para te ajudar a continuar se atualizando. Acesse o nosso site, conheça as nossas pós-graduações. Temos mais de 90 cursos e um deles, com certeza, vai te ajudar e vai se encaixar para a sua necessidade e para o seu negócio. O grande desafio hoje do líder não simplesmente é em desenvolver o ambiente de liderança, mas é em conseguir conciliar os diferentes perfis geracionais. Com certeza. Além de tudo, os individuais, né? Então, você tem num liderado um determinado perfil, pegue o positivo dele e tente desenvolver ao máximo. Naquilo que ele tiver mais dificuldade, tem uma outra pessoa que vai ajudar a completar isso. Então, esse olhar... a gente fala muito hoje de inteligência emocional, sim, né? Então, o quanto o líder hoje tem que ter inteligência emocional e tem que tentar desenvolver isso nos seus liderados. E essa é uma forma, você tem que observar quem são os meus liderados, características eles têm, como indivíduos ou como geração, né? E aí a gente tentar trabalhar para trazer o melhor de cada um.